Aleluia! Bom dia, meus amados irmãos. Eu sou a cadete Silene e hoje daremos continuidade ao estudo no livro de lições para a educação cristã, quando o infinito se finitiza, o divino se humaniza. Capítulo 13, cujo título é Aquele que curou um paralítico recuperou a vista de um cego. O texto bíblico indicado para a leitura é o texto de Lucas, capítulo 18, versículos 35 ao 43, que eu farei a leitura na versão NVI, que diz: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que quer você que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. O objetivo da lição de hoje é conscientizar-se de que Jesus trouxe dignidade às pessoas com deficiência visual. O versículo da semana, na versão do autor, em Lucas, capítulo 18, 41, é: Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Introdução. Os evangelhos evidenciam claramente que Jesus tinha uma predileção pelos pobres e vulneráveis do seu tempo. Suas ações eram sempre de compaixão pela gente aflita, desamparada, desesperada e necessitada. Em um dos seus muitos ensinamentos, ele afirma: Quando deres um jantar ou uma ceia, chame os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado. Lucas, capítulo 14, versículo 12 ao 14. Porém, depois de 2000 anos, ainda temos dificuldades de compreender o programa e a espiritualidade propostos por Jesus. Ainda preferimos fazer festa para aqueles que podem nos retribuir o convite. Outro ponto importante. Parece que, diferente de nós, Jesus não era partidário de um higienismo espiritual que evitava contato com as pessoas sem futuro, entre elas os cegos. Ampliando a visão. Desde os tempos mais remotos, a história registra a existência de pessoas cegas. As atitudes para com elas foram mudando à medida que a sociedade foi se humanizando, passando do infanticídio das crianças cegas à segregação excludente, da concepção de que aquela condição refletia o resultado do castigo dos deuses devido ao pecado da tribo ou dos antepassados, à crença de serem elas possuídas e, portanto, vítima dos espíritos malignos. Do estigma social à tentativa de integração, da invisibilidade ao bullying, do desprezo à garantia de respeito e de dignidade como todos os outros seres humanos. De toda maneira, as estatísticas mostram haver 39 milhões de pessoas cegas no mundo, 2019, sendo que mais de 6 milhões delas encontram-se no Brasil. Por outro lado, as cidades, os cinemas, as escolas, os edifícios públicos e mesmo as igrejas ainda não se mostram aptas para incluir os deficientes visuais no seu cotidiano. Portanto, ainda há muito a ser feito.
Consequentemente, há espaço para que se continue a humanização dos lugares e das pessoas. Olhando o contexto para entender o texto. O mundo hebreu da época de Jesus também refletia a mentalidade de que a cegueira era castigo de Deus por algum pecado cometido pela pessoa ou por seus pais. Os próprios discípulos fizeram essa pergunta a Jesus: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Ao que Jesus respondeu: nenhum e nem outro. João, capítulo 9, versículo 2 e 3. Entre os judeus da época, havia também quem defendesse se a cegueira resulta de possessão demoníaca. Por quê? Primeiro, devido ao fato da origem de tal doença e de outras ser desconhecida pela medicina da época. Segundo, pelo motivo de exorcistas e pessoas comuns daquela região e período atribuírem a demônios a origem de muitas doenças. O que diz a Bíblia? Bartimeu. Bar significa filho, Timeu, nome próprio, filho de Timeu. Com tantos outros cegos da época, vivia à beira do caminho, pedindo, mendigando. Porém, talvez diferente de outros, ele não havia perdido a esperança de ter a sua vida transformada, nem a capacidade de gritar, de manifestar suas necessidades. E ao ouvir que o profeta de Nazaré está passando, ele aproveita a oportunidade. Não era comum para alguém, na condição dele, chamar a atenção de um rabi. Por isso, a multidão o repreende. Surpreendentemente, Jesus para, ouve os seus gritos. Para a surpresa dos presentes, pede para que o tragam até ele. O Império Romano organizava os mendigos, concedendo-lhes uma autorização especial, uma capa, para que pudessem pedir esmolas. Ao ser chamado, Bartimeu deixa sua autorização para mendigar, sinônimo da dependência, de humilhação, de uma vida não digna, e deixa-se conduzir para encontrar-se com aquele que ouviu seus gritos. Parece haver nele uma convicção de ser aquela a oportunidade da sua vida. Quando Jesus lhe pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Não há dúvida: Senhor, eu quero ver. Lucas capítulo 18, versículo 41. Talvez outros já haviam aceitado o destino da dependência. Não Bartimeu. Ele ansiava por outro tipo de vida. E quiçá Jesus podia dar-lhe. E deu. Conclusão. Jesus tratou Bartimeu com dignidade, assim como todos aqueles que se encontravam em situação de vulnerabilidade. Diferente de outros grandes rabinos de sua época, ele não tinha medo de se contaminar ao aproximar-se dos considerados impuros e indignos. Ao contrário, tratou a todos com dignidade. Ele os ouvia, dava-lhes atenção, tocava neles e deixava tocar por eles. Sua mensagem os fazia sentir que Deus se importava com eles e que eram, por ele, amados. Para discutir. Por que Jesus sempre perguntava: o que você quer que eu lhe faça? Aqueles que lhe pediam ajuda?